Na aula de hoje, nós vamos resolver alguns exercícios sobre transformações lineares. E vamos apresentar para vocês um caso especial das transformações chamados de operadores lineares. Vamos começar então resolvendo alguns exercícios para recapitular todos os tipos de transformações que foram apresentados e aí a gente chega nos operadores lineares. Exercício 1. Vamos pegar então uma transformação do R2 no R3 dada pela seguinte relação. T de xy, 3x menos 2y, x menos y. A pergunta é, isso é uma transformação linear? Como é que a gente faz para verificar se essa transformação é linear? Bom, se vocês se lembram das últimas aulas, tinham dois critérios para a transformação ser linear. Se eu pegar dois vetores, u e v, e aplicar a transformação na combinação desses dois vetores, isso teria que ser igual à transformação do vetor u mais a transformação do vetor v. E também tinha o caso quando a gente multiplicava por um alfa escalar. Então, se eu pegasse o meu u, multiplicasse por um escalar e depois aplicasse a transformação, tinha que ter o mesmo resultado de aplicar a transformação e aí multiplicar pelo nosso escalar alfa. Então, para resolver esse exercício, vamos pegar aqui como exemplo dois vetores u e v, de tal forma que a gente coloque o u como sendo x1, y1 e o v como sendo x2, y2. Então, só para a gente poder acompanhar aqui a nossa transformação, transformação de u mais v, então eu tenho que fazer a transformação x1 mais x2, y1 mais y2. O nosso 3x, se eu vou aplicar a transformação agora em cima desse conjunto x1 mais x2, y mais y2, aplicando a transformação é 3x, é 3 vezes, vamos pegar aqui, ó, 3 vezes o x aqui que está no começo. Então, eu teria que fazer 3 vezes esse daqui. Então, ficou 3x1 mais x2. Segunda etapa, menos 2y. Então, menos 2y é menos 2 da segunda parte. Então, é menos 2 desse daqui. Então, menos 2y vai ficar menos 2, y1 mais y2. E o x menos y, a gente vai ter que fazer o x, que é x1 mais x2, menos... Opa, aqui tem um erro, y1 mais y2. Vou colocar aqui bonitinho, y1 mais y2. A gente colocou parênteses, né, então, y mais y2. Transformação de u mais v. Agora é uma brincadeira, né? Agora a gente vai fazer as distributivas, espalhar tudo isso daqui. Ficou 3x1 mais 3x2, menos 2y1 menos 2y2, x1 menos y1 mais x2 menos y2. Rearranjando os termos, a gente pode escrever como sendo. A gente tem aqui, ó, eu coloco o 3x1 aqui, e esse 3x2 posso separar como se fosse outro vetor. O 2y1 coloco ele aqui, o menos 2y2 coloco lá no outro vetorzinho. Posso pegar esse x1 menos y1 e colocar aqui, e o x2 menos y2 colocar aqui. Se vocês repararem, esses dois vetores são justamente as transformações do u e do v. Então, a gente conseguiu mostrar que a transformação de u mais v é a mesma coisa que a transformação de u mais a transformação de v. Mas só isso não garante que a transformação é linear. A gente tem mais uma segunda condição, que era aquela da multiplicação pelo alfa. Então, para poder terminar esse exercício, eu vou pedir que para vocês, agora, seguindo o mesmo raciocínio, tentem provar essa relação aqui do alfa, ok? Então, essa fica de exercício para vocês fazerem em casa. Sigam o mesmo princípio que eu tenho certeza que vocês conseguem resolver. Vamos, então, agora passar para o exercício 2. O exercício 2, a gente tem o seguinte caso. A gente tem uma transformação do R3 no R2 e a gente tem a base no R3 como V1, V2, V3, dados aqui desta forma. Ele pede para determinar uma transformação do 5, 3, menos 2, sabendo que a transformação do vetor 1 é 3, 0, do vetor 2 é 0, 1 e do vetor 3 é 3, 2. Nota que ele não deu a regra da nossa transformação linear, mas ele já deu o passo falando, olha, a transformação dos vetores da base é essa. Então, a gente vai tentar, a partir dessas transformações,
achar a transformação do ponto 5, 3, menos 2 que foi solicitado. Então, vamos lá. Primeira coisa que a gente vai ter que fazer é escrever esse vetor 5, 3, menos 2 como uma combinação linear da minha base B. Então, como é que vai ficar? Esse 5, 3, menos 2 vai ser um A1. Gente, ó, eu estou chamando de A1, A2, A3, mas vocês podem chamar de Y, Z, T, ABC, do que vocês quiserem, tá? Então, eu coloquei aqui A1, o nosso primeiro vetor, que é o V1, o V2 e o V3. E aí, a brincadeira agora é achar o valor do A1, do A2 e do A3. Então, a gente tem 0 A1, A2, A3 igual a 5. Está aqui a nossa primeira. A gente tem A1, nada do A2, mais A3 igual a 3. Está aqui. E a gente tem nada A1, A2, nada A3 igual a menos 2. Então, nós já temos aqui o valor do A2, que é igual a menos 2. Agora, a gente pode resolver pelo método da substituição, que eu acho que vai ser mais tranquilo. Então, substituindo o A2 aqui nessa equação por menos 2 e resolvendo, o A3 igual a 7. E pegando o valor do A3 e substituindo aqui, resolvendo, temos que o A1 igual a 4. Então, o nosso vetor 5, 3, menos 2 vai ser 4 vezes o V1, menos 2 vezes o V2, mais 7 vezes o V3. Então, esse vetor 5, 3, menos 2, né, pensando que ele está escrito na nossa base canônica do R3, agora escrito na nossa base B, é dado por 4, menos 2 e 7. Todo mundo acompanhou, né? Bom, já vou avisando vocês que tem um erro aqui. Não é um erro de raciocínio, mas é um erro de conta. E eu quero ver quem é que vai descobrir onde que está. Se você realmente está acompanhando e fazendo passo a passo essa apresentação, você já percebeu onde é. Mas se você está só olhando e falando, já entendi, vai ter que procurar. Então, fica aí para vocês acharem qual é o detalhezinho e que há um erro nessa conta. Bom, continuando o raciocínio, supondo que a conta esteja certa, qual que vai ser o nosso raciocínio então? Então, reescrevendo aqui o nosso vetor 5, 3, menos 2, como a combinação linear dos vetores da base, vamos agora aplicar a transformação. Então, a transformação do 5, 3, 2 vai ser 4 vezes a transformação do V1, menos 2 vezes a transformação do V2, mais 7 vezes a transformação do V3. E o enunciado já deu os valores dessas 3 transformações. Então, se a gente substituir, vai ficar 4, 3, 0, menos 2, 0, 1, 7, 3, 2. E aí, resolvendo, né, a gente chega no valor 33, 12. Lembrando que, como tinha um erro aqui nos valores dessa expressão, obviamente o valor desse daqui também não vai ser, ok? Vamos ver quem posta primeiro lá no fórum achando onde está o erro. O exercício 3, então, agora. Agora, no exercício 3, a ideia é a gente fazer uma combinação de 2 transformações. Então, eu não vou trabalhar agora só com uma transformação. A gente vai trabalhar com 2 transformações conjuntas. Então, vamos pegar 2 transformações, T1 do R2 no R3 e uma outra transformação também do R2 no R3. São transformações lineares e elas são definidas da seguinte forma. O T1 vai ser x mais 2y, 2x menos y e x, e o T2 vai ser menos x, y, x mais y. E aí, qual que é a pergunta? Vamos encontrar, então, a combinação, a transformação 3T1 menos 2T2. Como é que vai ficar? Como é que eu posso escrever uma transformação do seguinte tipo? XY é igual alguma coisa, que já me dê direto a transformação do 3T1 menos 2T2, sem eu precisar ficar fazendo pedacinhos. Vou fazer a transformação 3T1 menos 2T2. Então, eu tenho 3, a transformação do T1, menos 2, a transformação T2. Substituindo os valores aqui, a gente tem 3, essa transformação, menos 2, essa transformação. Fazendo a distributiva, chegamos neste valor aqui, super tranquilo de fazer, né? Então, chegamos em uma transformação que é 5x mais 6y, 6x menos 5y e x menos 2y.
Nota que o problema é bem simplesinho, a gente só tem que tomar cuidado para não se perder aqui nesse monte de x, y e letra e número para lá e para cá. Tudo bem? Vamos então agora trabalhar um pouquinho a questão dos operadores lineares. O que é um operador linear? Todos os exemplos que a gente fez até agora de transformação linear, a gente tinha uma transformação de uma base V numa base W, era sempre uma base diferente, tá? Agora a gente vai pegar uma transformação numa base V e vai levar numa base V também, tá? Então, sempre que a gente tiver uma transformação de uma base numa outra base, numa mesma base, a gente chama de operador linear. Esse operador linear, ele pode ser inversível ou não. E eu já vou mostrar o que significa ser inversível. Vamos pegar aqui um exemplo para trabalhar com o operador linear. Então, seja o operador linear em R2 definido por... A gente tem aqui um xy e eu estou fazendo essa transformação em 2 dimensões também. Dada essa transformação, primeira coisa, mostrar que a nossa transformação ela é inversível. Como é que a gente vai fazer isso? E depois encontrar a nossa matriz de transformação inversa. Bom, a nossa transformação está colocada aqui na lousa. Qual que é a nossa matriz canônica que dá essa transformação? Bom, a gente tem aqui o 4 menos 3, que está dado aqui na primeira linha, e a gente tem aqui o menos 2, 2, que está dado aqui. Tá? Então, se a gente for escrever essa transformação numa notação matricial, ela é escrita dessa forma. Bom, a essa altura vocês já devem estar pensando o que significaria ser inversível. O que é uma matriz inversa? Né? É uma matriz quando eu multiplico, vamos supor assim, eu pego uma matriz, multiplico pela inversa, ok? A gente tem que chegar na nossa matriz identidade. Como é que eu sei que a matriz é inversa ou não? Como é que a gente fazia isso pelas regras das últimas aulas lá que foram apresentadas? A gente calcula o determinante. Se o determinante dessa matriz der 0, essa matriz não admite a inversa. Ou seja, eu não consigo uma outra matriz que multiplique por ela e dê a minha matriz identidade. Mas se ela for diferente de 0, é possível efetuar esse cálculo. Então, se a gente efetuar o determinante dessa nossa matriz de transformação, a gente tem aqui 4 vezes 2, 8, menos 2 vezes menos 3 dá 6, lembrando que a diagonal secundária a gente trocava o sinal, então 8 menos 6, 2. Como 2 é diferente de 0, a gente tem que essa transformação é uma transformação inversível. E a pergunta que fica agora é, qual que é essa matriz inversa para fazer a transformação ao contrário? Bom, para a gente fazer a transformação, eu sei que tinha uma regrinha quando a matriz era 2 por 2. Mas algumas pessoas podem estar com um pouquinho de dificuldade para fazer o cálculo da inversa quando essa matriz é um pouco maior. Então, eu vou pegar o exemplo daqui da nossa matriz 2 por 2 e vou fazer um algoritmo para a gente poder calcular essa matriz inversa, que aí você pode utilizar para tamanho da matriz que você tiver, o n que você tiver, tá? Então, como é que a gente vai escrever? Eu vou pegar a minha matriz original aqui e vou colocar um traçado e vou escrever a minha matriz identidade do outro lado. E a gente vai fazer algumas operações com essas linhas e colunas, de tal forma a que as célulazinhas desse lado se transformem na nossa matriz identidade. Então, a gente vai precisar ficar com 1, 0, 0, 1 desse lado, e o que a gente encontrar desse outro lado vai ser a nossa matriz inversa. O algoritmo para a gente poder calcular a matriz inversa, ele é semelhante àquele método da eliminação de Gauss que a gente utilizou para resolver os sistemas de equações lineares. Então, como é que a gente começa? Bom, se a ideia é colocar o número 1 aqui na primeira célula, o que a gente faz? Eu divido a primeira linha por 4. Então, dividindo a primeira linha toda por 4, a gente vai ter o quê? 4 dividido por 4 é 1, menos 3 dividido por 4 vai ficar menos 3 quartos. E 1 dividido por 4 vai ficar 1 quarto. E aí o 0 é 0. Copiamos a segunda linha. O que a gente vai fazer agora? Eu tenho que zerar esse menos 2 que está colocado aqui. Então, eu vou pegar essa linha, vou multiplicar por 2 e vou somar com a segunda linha. Como é que vai ficar, então? Vou colocar aqui, vou multiplicar essa linha por 2 e vou somar com essa daqui. Então, vai ficar 1 vezes 2, 2, com menos 2, 0.
Menos 3 quartos vezes 2 dá menos 6 sobre 4. Mais 2 vai dar meio. Mesma coisa aqui. 2 quartos mais 0. Vamos colocar aqui já direto meio, simplificando. E aqui vai dar 0 mais 1 dá 1. Já temos o nosso 1, 0. O nosso próximo passo agora é ficar 0 e 1 aqui. O que a gente vai fazer agora? Vamos colocar o primeiro 1 aqui. Para fazer isso, a gente vai dividir essa segunda linha por meio. Então, dividindo a segunda linha por meio, nós teremos 0, 1, 1, 2. Então, reescrevendo aqui, 0, 1, 1, 2. E agora, o próximo passo é zerar esse menos 3 quartos. O que a gente vai fazer? Vamos multiplicar a segunda linha agora por 3 quartos e somar com essa daqui. Fazendo esse cálculo, então eu mantenho a segunda linha como está. Aqui vai ficar 0 mais 1, continua 1. Aqui vai ficar 3 quartos com menos 3 quartos, ficou 0. Aqui vai ficar 1 vezes 3 quartos dá 3 quartos, mais 1 quarto dá 1. E 2 vezes 3 quartos mais 0, o 3 meios. Então, essa aqui é a nossa matriz inversa daquela transformação original. Tá? Então, nós temos nossa matriz inversa. Mas como é que fica em termos do x, y, z para fazer ao contrário aqui, essa inversa? Bom, nossa matriz inversa a gente vai multiplicar por x, y para poder efetuar os cálculos. Então, se eu quiser a transformação menos 1 aqui, essa anotação que a gente vai ter que fazer. Só multiplicar as duas matrizes, né? Então, é x mais 3 meios e o outro é x mais 2y, 3 meios de y ali, né? Ou posso escrever a minha transformação na notação que a gente vinha usando até agora, uma notação não matricial. Um detalhe aqui que é importante. Se eu tenho o meu vetor xy e eu aplico a minha transformação t, eu chego num outro vetor x', y'. Se eu tenho o meu vetor x', y' e aplico a inversa, eu volto no meu vetor original x. Ok? Perceberam a diferença aqui? Esse é um detalhe que a gente tem que tomar realmente bastante cuidado, ok? Bom, vou deixar então mais exercícios lá para vocês na nossa plataforma virtual. Espero que vocês tentem resolvê-los e a gente se vê aí na próxima semana. Até lá!